Sejam muito bem-vindos a mais um Propósito Cast, entrevistando pessoas comuns com histórias extraordinárias. A paz do Senhor esteja convosco. Estamos aqui, né? Já estamos aqui mais um podcast, o segundo podcast da nossa série, né? Não é série, mas é um podcast, né? Então, Nossa, assim, sério. nós estamos aqui, eu sou o Jacob. Eu sou a Maria. E nós estamos com Eu sou o dois Eduardo. convidados. Ai, calma aí, gente. Não, desculpa, não. Calma aí. Eu sei. Nós estamos aqui com dois convidados muito importantes, né? Pra minha vida, tá? Não sei se na sociedade, mas pra minha vida vocês são muito beleza. importantes, né? Pros dois, pros dois. O Cadu. Muito obrigado aí pela recepção, muito obrigado aí por me chamarem pro podcast. E é isso, vou tentar dar o meu melhor. E é isso. E temos o Eduardo. Eu quero agradecer o convite também, que o Jacob poderia ter convidado qualquer pessoa, ele decidiu convidar eu e o Cadu. Eu espero que com o meu testemunho eu consiga tocar algumas pessoas, consiga... isso. E hoje, o tema de hoje vai ser vida na escola. Cara, esse tema aí é punk, Um tema Esse bem tema é- importante. Exatamente. muito pra sociedade importante, atual. né? É Pra- muito importante mesmo. Porque na escola em si tem vários problemas, né? Que possam afetar a gente, né? Espiritualmente, né? E, cara, nós vamos falar hoje sobre isso. Vamos deixar bem claro um monte de pontos, assim, né? Mas antes de começar, a gente vai perguntar quantos anos vocês têm e o que vocês fazem. Quem é você, né? Hoje, né? Começa cara? por mim ou por ele? Por ti, né? Por ti, né? Tá, eu tenho 17 anos e eu tô no terceiro do ensino médio, né? O que mais vocês querem? Qual é a tua bio, assim, sabe? Quando... Cara, vocês querem que eu já fale sobre a vida escolar? Não. Já posso falar? Não. Ainda não. 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 Deixa eu dar um spoilerzinho. Ainda não. Calma aí. Tá bom, Cara, tá você bom. Segura, quer acabar segura. o podcast em 10 minutos. Vai, Eduardo. Vai. Cara, meu nome é Eduardo. Aham. Eu tenho... Vou fazer 16 anos daqui 3 meses. 16 anos daqui 3 meses, tô no primeiro ano. E acho que a única coisa que eu posso falar muito de mim, assim, é... Lucas 9:23. Legal. Negue-se a si mesmo, pegue minha cruz e siga-me. Cara. Que- Top. Então agora vamos começar, né? Vamos começar bem de buenas, com uma pergunta bem topzera. Quer fazer, Maria? Faz a pergunta. Como é a vida escolar de vocês? Agora pode falar, Cadu. pode dar. Agora pode dar. Olha, é um verdadeiro campo de batalha, né? É uma Porque é uma guerra, exatamente. Tipo assim, quando tu se torna cristão, porque eu me tornei cristão, eu me converti ali no ensino médio mesmo. E cara, é muito complicado tu tentar evangelizar ali, tá? Porque o pessoal do ensino médio, ele já tem suas convicções, ele já tem seus ideais, já tem, né, suas próprias convicções. Então é muito complicado, cara, assim. E tipo, mano, se manter firme na escola é um negócio tenso, assim, porque as más influências vêm em peso, assim, sabe? Então, tipo assim, tem muitos cristãos que se dizem cristãos ali na escola que, mano, a maioria só comete pecado ali dentro, a maioria só, sei lá, se guia por más influências e não conseguem ser cristãos verdadeiros, sabe? Então, assim, o que eu consigo fazer lá é pregar por meio de ações, né? Se for necessário, daí eu falo. Use palavras. Exatamente. Mas o que eu mais faço é pregar por ações, né? E daí, tipo assim, eu acho que é o método mais fácil, assim, para um cristão lá dentro. E na escola, todos os dias, assim, é uma tentação diferente, sabe? Todos os dias a gente tem uma guerra diferente. Um dia pode ser a influência, como o Cadu falou. Outro dia pode ser... Vamos supor, você tá lá na escola, daí passa uma menina, daí você olha pra ela. Já é uma tentação, entende? Tu já está sendo testado, vamos dizer. E é todos os dias isso, é uma guerra constante que a gente tem com as influências. E o que a gente tem que fazer é estar na presença de Deus, não importa se está na escola, se está em qualquer lugar. A gente tem que estar forte na palavra, a gente tem que estar
ser sábio e ter maturidade. Essas duas palavras. Você tem que ter sabedoria e maturidade pra estar firme e não cair nas tentações que tem todos os dias nas escolas. Com certeza, né? Pedir sabedoria pra Deus dia após dia é o, tipo assim, o principal que a gente deve fazer em oração, assim, ainda mais na vida escolar. Verdade. Cara, é realmente isso daí. Quer falar alguma coisa, Maria? Vai lá. Comente alguma coisa. No primeiro podcast... Um comentário. No primeiro podcast ela não falou quase nada. Então Deixa ela nesse falar agora. segundo... Ele também não falou, ele tá falando, mas ele também não falou quase nada. Só ficou ali, ó, no lugar dele. Porque assim... Te amo, Vitória e meu parceiro Josias, né? Nossa, Jesus. Mas, Josias... Cara, o tema Coragem, se vocês não assistiram ainda... ou ouviram, cara, volta lá e assiste, ouve. Cara, foi uma bênção. A gente falou quase de todos os temas, mas Dentro desse de um tema só. contexto, né? É um Que é a tema- coragem, né? É um tema que muito abrange bom, muito muito, Sim, muitas cara, áreas, bastante. né? Tem que ter coragem, assim, É. em cada momento da tua vida, até pra espalhar a palavra, você tem que ter coragem de chegar naquela pessoa ali e falar, então, posso falar de Jesus pra você? Você tem que ter essa coragem, entendeu? Então, bora lá, né? Bora continuar. Qual seria a segunda pergunta aí? Por favor, Maria, continue. Maria, Por favor, Maria. como devemos nos posicionar como cristãos naquele local? Posso embriagar? Pode. Vai. Cara, eu acho que a gente tem que se posicionar com ações, como o Cadu falou. Primeiro com ações, depois, se precisar, a gente usa palavras. Sim. Porque vamos supor assim, venho na igreja aqui, tal, toda quinta, daí vou lá na escola, fico zoando com meus amigos, fico falando palavrão. Como é que eles vão me usar de exemplo, assim, vou falar, ó, aquele ali, ele é cristão de verdade. Não, eles vão... Já aconteceu isso comigo, de eu tá vindo aqui na igreja e uma pessoa, assim, eu fui mandar um versículo no grupo e começou a falar, mas mês passado tu tava fazendo tal coisa, como é que tu virou cristão agora, tal, todo mundo te conhece. E a gente tem que mostrar pras pessoas, a gente tem que transformar aquele lugar onde a gente tá. Tipo, a melhor coisa que tem, que tá acontecendo comigo agora é que meus amigos, eles estão... As pessoas lá da escola, eles estão me cumprimentando de outro jeito, eles estão falando comigo de outro jeito. E é uma mudança constante, assim. Eu queria dizer o mesmo, né? Só que, tipo, eu me converti na pandemia. Então, meio que o pessoal, tipo, eles notaram a minha diferença, mas não vivenciaram, sabe? Sim. Daí, tipo, eles não me respeitam da mesma forma que você, mas eu creio que se eu tivesse me convertido hoje mesmo, sei lá, um tempinho atrás, só esse ano mesmo, acredito que eles teriam me respeitando melhor, né? Teriam me cumprimentando de outra forma. E, cara, uma coisa que tem me preocupado bastante, assim, não só na nossa igreja, mas, assim, na geração atual, são as más influências, mano. Tipo assim, seja dentro da família, seja na escola. Cara, dentro da igreja o pessoal é uma pessoa, né? E fora é completamente outra, mano. É completamente diferente. Tipo, dá pra ver só nas redes sociais isso. Sim. Imagina, tipo, pessoalmente. Então, mano, é complicado assim e, a gente tem que melhorar isso de alguma forma, mano. E tu já até pegou ali a segunda, né? A próxima pergunta, né? Que era, devemos fazer amizades com as pessoas mal influências, né? Mal influenciadas, né? E, cara, fechou. O programa termina aqui. Não. Obrigado por ter assistido. Não. Deixa eu falar. Pode falar, então fica à vontade, meu Vou falar filho. então. Cara, com pessoas mundanas a gente tem que ser amigo se a gente for missionário na vida delas. Né? A gente não pode tentar uma amizade com elas, uma amizade normal. A gente só pode se a gente for uma pessoa que vai influenciar ela a seguir a Cristo, exatamente. Caso contrário, mano, a gente não vai estar sendo um cristão verdadeiro e muito menos um amigo verdadeiro. Então é muito isso. A gente... esse negócio de amizade, assim, é um termo... É um termo, não. É um negócio bem polêmico, vamos dizer. E, tipo, por exemplo, ontem o Gabriel, vocês viram... Você viu o Gabriel, né, que eu trouxe aqui.
que ele não tinha vindo na igreja ainda, ele era da minha escola. Não faço ideia quem é o Não Gabriel. viu, né? Você não Não. tava lá, mas o Cadu sabe quem é. Eu sei quem é. Trouxe o Gabriel. Gabriel era um amigo meu ainda, da escola. E tipo, eu e ele, a gente já tinha frequentado a igreja. Só que eu e ele, a gente tava meio perdido, assim. Eu voltei bem antes que ele, eu tô aqui há uns 2 meses já. Voltei há uns 2 meses. E eu consegui... Ele pegou ontem e falou que tava me vendo como um exemplo, assim, sabe? Uhum. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que virar amigo das... Tem que não, se a gente... Porque, por exemplo, eu tenho amigos lá na escola. Como é que eu vou pegar e vou falar pra eles? Não, vou parar de ser amigo de vocês porque virei cristão. Tipo, o que eles vão achar, sabe? A gente tem que tentar transformar eles. Como eu falei, transformar o lugar ao nosso redor. Que é aquele ditado, eu acho que até tá na Bíblia, né? A gente tem que ser a luz no meio das trevas, né? Minha mãe sempre fala quando eu saio de casa, né? Seja luz, seja luz. E é realmente isso, né? Nós temos que fazer isso na sociedade, não só na escola, né? Mas também na igreja em si, né? Na igreja, no shopping, em qualquer lugar que a gente for, a gente tem que ser a luz. Porque não é só que a gente tá na igreja, todo mundo aqui é totalmente certo, assim, tá ligado? Até na igreja tem os lobos, vamos dizer, no meio das ovelhas. Sim. E a gente tem que ser luz pra essas pessoas também, entende? Né? Tem pessoas que vêm na igreja, não quero julgar ninguém aí, né? Mas tem pessoas que vêm na igreja só por estar na igreja e não pra ser igreja realmente, né? Então, Exatamente. essa pessoa tem que se posicionar de outra forma, né? Ela tem que ver o que ela tá fazendo de errado, né? E ela tem que ter essa... Ela tem que assumir, Ela né? tem que ter essa maturidade. Ter essa maturidade, isso mesmo, falou tudo. E, cara, a vida na escola não é só simplesmente tu ir lá, estudar e sair. Tá, tu pode fazer isso, tu pode se excluir no teu mundinho. Só que as pessoas do teu lado, elas vão ficar falando um monte. Bom, E se tu ficar parado e vendo essas pessoas, né, falando coisas erradas, né, fazendo coisas erradas, tu vai ficar, não, vou ficar aqui no meu mundinho e tal. Mas não foi isso que Jesus fez aqui na Terra. Ele não ficou só no cantinho dele. Ele poderia ter nascido, ficado na sua família, né, sem contar que ele é o Jesus, né, ele que desceu na Terra. Mas não, o que ele fez? Cortou a timidez, foi lá com aquela coragem, né, como a gente falou, né, colocou aquela coragem e começou a... E ele andava com quem? Com os ímpios, os pecadores, porque ele queria transformar aquelas pessoas. E ele realmente, Jesus transformou em Ele era a luz. Ele era E a luz. até hoje ele é a luz, né? Então, Glória eita. a isso! Então, cara, aleluia. Aleluia, né? cara, todo tema que a gente tá trazendo aqui pro podcast são temas muito fortes para né, pro pessoal em si, né, que não sabe o que Da sociedade atual. pra sociedade atual, pros jovens de hoje em dia, né? Nós falamos no podcast passado sobre coragem, né? Tem pessoas que não sabem o que é coragem, né? Pensa que coragem é só, não, eu tenho força pra fazer isso. Não, eu vou lá, eu vou, né? Mas também tem aquelas outras partes de coragem. Se você não assistiu, vá lá, corre lá, que ainda está no nosso Spotify. Merchan. Não, Merchan é marketing, né? Tem que fazer um marketing. É. Não tem o que fazer. E, cara, é muito top esse tema aqui, vida na escola, porque a metade dos jovens estão na escola, se não estão, o conselho tutelar... Não, se não Já estão na vai escola, atrás. estão na faculdade, né? Então, tipo assim, alguns dizem que a faculdade é pior. Eu não sei, né? Vou ver ano que Nossa. vem isso. Mas acredito que É verdade. porque, tipo assim, se no ensino médio o pessoal já tem suas próprias convicções, imagina na faculdade, né? Então, É que na faculdade, às vezes, tipo assim, na faculdade, os professores, eles têm mais liberdade do que na escola. Tem mais liberdade na faculdade. Então, tipo assim, os professores tentam passar a convicção deles pros alunos na faculdade também. Sim. Então, tipo, e tenta passar muito mais do que na escola, porque na escola ainda eles podem ser processados e tudo mais, na faculdade é menos. Porque como as pessoas que fazem não são menor de idade, não corre o risco, né, de acabar influenciando elas de uma maneira ruim que os pais não queiram. Então, tipo assim, tanto na faculdade quanto no trabalho isso também ocorre, né? Porque, tipo assim, a gente tá aqui falando só da vida escolar, né? Mas tudo isso que a gente tá falando aqui se encaixa também no trabalho e na faculdade. Dá pra abranger o trabalho, a faculdade. em geral, o mundo em geral, né? É. O mundo em geral, Sim. né? Até na sua casa, né? Em qualquer outro lugar, outro meio que você esteja ali convivendo, né? Nós vamos fazer aqui outra pergunta. Vocês já responderam mais ou menos.
Mas é uma pergunta simples, eu acho que vocês já sabem, né? Como foi o começo quando as pessoas da escola ou do meio onde que vocês convivem descobriram que vocês eram realmente cristãos? Quer falar? Eu falo. Pode ir. Primeiro foi... Todo mundo achou que, tipo, eu tava brincando, vamos dizer. Porque eu vou falar um pouquinho, assim, da minha reconciliação com Cristo. Uhum. Eu tava perdido. Eu tava cego. Morto. Eu tava indo pra festas, eu tava cometendo pecado. Só que daí, nesse corredor de escuridão, tinha uma luz na minha frente. Que essa luz, naquela hora, foi o Levi pra mim. Que ele me ajudou muito na minha conversão. Com certeza sempre é Jesus. Mas só que por meio de Jesus o Levi foi lá, me chamou pra ir na igreja, eu vim. E foi a melhor coisa que aconteceu, cara. Porque daí em diante só... Cada dia mais eu tô clamando mais pelo Senhor, eu tô queimando mais pelo Senhor. Mas tá, a reação das pessoas foi muito de julgar, assim. Falar, ah não, tu é aquela pessoa lá, a gente conhece, como eu falei. Que eu comecei a mandar os versículos no grupo, porque eu tô de férias, daí não tem muito o que eu fazer. Comecei a mandar. Daí, uma pessoa pegou e falou: ah, mas a gente te conhece, a gente sabe que tu não é assim, para de se fingir. Daí, eu, sinceramente, eu peguei e mandei um versículo de Lucas, que é aquele: antes de tentar tirar o argueiro do olho do teu amigo, tenta tirar a trave que está no seu olho. Mandei isso e saí do grupo. Daí depois... É aquela famosa bomba, né? Bomba, sai! Pum! Daí eu saí do grupo, só que depois eles pediram desculpa e me botaram no grupo de novo. E agora meio que eles já estão aceitando, já que eu mudei de verdade. A consciência pesou pro lado deles, Pesou, né? pesou. Então, assim... A bomba explodiu, a bomba explodiu. Mas é isso. E tu, Cadu? Cara, assim, primeiro eu vou falar, antes de eu me converter, como é que eu era. Eu, no primeiro ano do ensino médio, até o primeiro ano do ensino médio ali, o primeiro mês, né, que só teve um mês de aula. Então, ali, eu falava muito palavrão, falava de muita piada de duplo sentido, falava de muita coisa pornográfica, de, sabe, coisas assim que não me eram relevantes, não eram relevantes pra ninguém. E, como eu falei, eu me converti durante a pandemia, né, e tipo... Cara, quando eu voltei, tipo assim, o pessoal percebeu que eu tava diferente, que eu não tava mais falando palavrão, que eu não tava fazendo mais aquelas coisas. O pessoal começou a se afastar de mim, né? E, tipo, em nenhum momento eu fiquei, tipo, perdi aquela amizade, sabe? Tipo, deu um apertozinho assim no coração, que é normal. Sim. Só que não foi aquele aperto gigante, sabe? Porque eu sei que os amigos que eu encontrei na igreja, a família que eu encontrei na igreja, cara, tipo assim, são completamente superiores, mano. Sim. Tipo assim, foi realmente uma bênção na minha vida. E, cara, ser cristão é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mano. Sem dúvida nenhuma. E, cara, é muito isso, né? Tu vê as amizades do mundo, né? Podemos dizer que não é amizade, sim colegas, né? Exatamente. Mas agora, no meio da igreja, né? Que tu convive com pessoas de Deus, realmente, essa amizade vai ir até a velhice, A sabe? gente vira irmão. Cara, irmão, Exatamente. realmente, irmão em Irmão em Cristo, Cristo. né? E, Em pô, Cristo. se fosse... Amigo fosse- é quem te leva pra Cristo, né? O resto é colega. realmente, isso mesmo. Falou tudo. Né? É verdade. E, cara, nós já estamos indo puxar ali na amizade, né? Mas calma, né? Isso aí é pra outro dia, né? Mas é pra outro dia, outro podcast, né? Outro dia, né? Outro horário, né? Exatamente. Outro mês. Não, tô brincando. Calma, não dá tanto spoiler. Não. Talvez, não. Já fechamos agora com essa pergunta, com aquela chave de ouro sinistra, né? E agora Aquela bora bomba. pra próxima pergunta muito importante. Não sei se é muito importante, né? Mas pra mim, Se tá aí parece... é importante. É Pra mim importante. parece Tá. importante. Então tá. Realmente. Vocês já passaram por situações onde vocês foram constrangidos com comentários de algum professor ou colega? Cara, não constrangido, né? No sentido de ele me envergonhou. Sim. Mas, tipo assim, comentários
maldosos, podemos dizer assim? Não maldosos, mas tipo assim, dava pra entender a intenção Sim, deles, sim. sabe? Sim. Tipo, seja por meio de política ou até mesmo falando sobre biologia, alguma Sim, coisa assim, sim. sabe? Então, cara, muito problema hoje nas escolas são os professores, né? Os professores, muitas vezes, eles querem trazer o lado político pra dentro de sala, o lado religioso também pra dentro de sala, e isso acaba influenciando vários alunos, né, a cometerem pecados e erros grotescos, e, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Cara, já aconteceu tantas vezes isso lá na escola que, tipo, não dá nem pra contar, assim, mas não tanto vergonha, sabe? É um sentimento muito na hora, tipo, vou dar um exemplo aqui que Muito aconteceu. da hora. É bem... É da hora, assim, sabe? Não, na hora. meu Na Deus, não, hora? da hora Ah, tá. Não, mas assim, pra mim ia ser da hora, né? Porque eu ia... Eu sou de Cristo, meu irmão. A palavra do Senhor é minha espada. Amém? Amém, pô. Literalmente, amém. Cara, Spoiler pro próximo episódio. Opa! não sei o que eu tenho Eita. pra falar, velho. Pior que eu não consigo, assim, lembrar um momento específico que aconteceu isso comigo. Repete a pergunta só pra eu tentar ter uma ideia. Vocês já passaram por situações onde vocês ficaram constrangidos com comentários de algum professor ou colega? Cara, aquele comentário que eu citei já também. Que Ah, tá. ela falou Sim, bem sim. assim, se paga de crente. Eita. Se paga de crente. Eita. E eu naquela hora eu pensei, vou ficar bravo, caramba. Mas não, eu mandei os versículos, entende? E isso me deu uma paz ali na hora, que foi muito bom. Cara, eu imagino o Eduardo. Ah, posso fazer uma oração por ti? Posso orar Repreendo por todo você? o mal. A paciência de Cristo em nós Cara, é uma coisa assim, muito boa, mano. Mano. E, tipo assim, antes de eu me converter, eu era uma pessoa muito explosiva, assim, muito estressada com a vida, né? Porque eu só ficava no videogame, eu ficava Eu muito também. estressado, né? Só que, mano, hoje, tipo assim, pra eu ficar estressado é complicado, sabe? Tipo assim, eu posso levar esporro, eu posso... Sei lá, o pessoal tá brigando comigo, eu vou estar lá, paciente, pensando o que Jesus faria no meu lugar, sabe? Tipo assim, eu sempre penso muito antes de falar, né? Pra justamente não causar discussões, enfim. Isso foi um belo ponto que a gente falou no GP Atos ontem. Que é... Eu que falei, na verdade. Não lembro, mas é isso aí. Que é, antes de fazer tudo, pensar o que Jesus faria no meu lugar. E o tio Ale completou. Pra gente saber o que ele fazia no nosso lugar, a gente tem que conhecer ele. E como é que a gente conhece Jesus? Estudando a palavra do Senhor, ouvindo. Como no culto a gente ouve a tia Cássia, o tio Ale, todo mundo. E é assim que a gente vai criar uma intimidade com ele e conhecer mesmo. Assim a gente vai conseguir fazer aquela perguntinha. O que ele faria no meu lugar? Entende? Cara, é realmente isso. Deixa eu ver aqui uma coisinha, né? Sem pressão. Not A pressure. Maria vai ler aqui um textinho de uma pessoa. Não faço ideia quem fez, mas... Imagina quem fez. É real, eu só copiei. Não, tô brincando. Mas é de um escritor, não sei quem é, mas pode falar aí. Seguir a Jesus é possível. Tudo o que você tem de fazer é desistir do seu próprio caminho. Aprender sobre o caminho de Deus ao ler a Bíblia todo dia. Ficar perto de Jesus, adorando-o e buscando-o em oração constantemente. Não se preocupe com o resto. Permita que Jesus o conduza e apenas siga o mestre. Brit Merrick. Olha, realmente é isso, né, que a gente tá falando aqui, né? A gente tem que desistir da nossa carne, tem que entregar tudo pra Jesus e deixar ele no controle, né? Lucas 9:23 e Romanos 12:1 fala muito disso. Olha, o cara O cara é bom de Não, não, Bíblia. Bíblia, cara, né? Boa. Não, uma Romanos 12:1 eu li hoje. vida com Deus, uma vida com Deus é uma vida de posicionamento. Se a gente não decidir largar tudo o que nos atrasa, tudo que nos tenta derrubar, assim, né, no sentido espiritual, cara, a gente não vai conseguir ser cristão verdadeiro, a gente não vai conseguir a glória de Deus, né? Então a gente tem que sacrificar tudo o que nos fazia felizes antes, mas que era uma falsa felicidade por um tempo temporário, né? Tempo temporário, na verdade é um prazer gostei temporário, Isso, né? prazer É um temporário, exatamente. E quer falar alguma coisa, Não, Eduardo? com Não. certeza você pode falar Tá primeiro. bom. Sobre tudo isso que a gente tá falando sobre a vida na escola, a gente também tem que ter um posicionamento, né?
Pra a gente seguir o mestre, né? É igual aquela brincadeira quando a gente brincava quando era pequeno, né? Siga o mestre. A gente tem que fazer a mesma coisa, tem que seguir o mesmo caminho que Jesus, né? Era uma boa percorreu. brincadeira. Era uma boa brincadeira. Realmente. Saudades disso. É, saudades. Essa brincadeira nos ensinou muito. Bora fazer agora? É. E o pior é que faz sentido, né? Se tu for ver. Porque, tipo assim, muitas vezes a gente segue as pessoas que falam pra gente fazer uma tal coisa. Mas esse não é o certo que deve ser seguido. Então, tipo assim, na brincadeira, quando ele fala, faça tal coisa, ele não fala, o mestre mandou. Entende? E daí, tipo assim, porque a gente não tá atento a ouvir o que o mestre realmente tá falando. Então, tipo, até na brincadeira, às vezes a gente erra porque a gente não percebe isso. Sim. Então, é realmente a vida real. Quando a gente tá desatento, a gente ouve alguma coisa, mas a gente não sabe que é Jesus. Então, tipo assim, a gente não sabe que não é ele, na real, né? Porque a gente tá desatento à voz do Espírito Santo porque a gente tá sem o relacionamento com ele. Então, tipo, na brincadeira é a mesma coisa. A gente às vezes tá, tipo, ouvindo outras vozes ao redor. A gente não tá atento ao que o cara tá falando na brincadeira. Então, a gente acaba não fazendo, entende? A gente acaba fazendo errado porque a gente ouve errado. Porque a gente tá desatento, a gente tá sem relacionamento com Deus. Então, é isso que acontece. E a nossa carne, ela clama muito por falsos mestres, né? Tipo assim, sim. falsas amizades, falsas más influências, né? Então a gente sempre tem que colocar Jesus como nosso alvo, né? Sim. E não pessoas próximas, pessoas que a gente acha que confia. Porque nem mesmo na igreja tem pessoas que a gente fala, essa pessoa eu confio. No outro dia tá lá fazendo tudo errado, fazendo um monte de coisa errada. Então assim, a gente sempre tem que cuidar muito com as nossas amizades. Ah, não, cara, esqueci o que eu ia falar. Meu, agora eu ia falar um bagulho... Ah, tá. Vai. No Connect Team, né, o Cadu ele tava, tu lembra, né? A Lembro. gente fez meio que o mestre mandou assim. E tipo, era uma brincadeira, todo mundo se divertiu lá na hora, só que depois a gente foi ver e, meu, aquilo ensinou muita coisa pra gente. Que era, a brincadeira era assim, tinha um corredor, Sim. daí um monte de obstáculos, a gente fica vendado, tem uma pessoa que fala pra gente o que é, pra onde que a gente é pra ir. Vai pra esquerda, pra direita, e daí... Tinha uma hora que a gente tinha que pegar uma bolinha e botar dentro do balde. E daí todo mundo começava a gritar, tu tinha que ouvir aquela voz. E é isso que acontece todo dia. Aquilo ali é a nossa vida, o corredor é a nossa vida. Os obstáculos são os pecados, as pessoas, as falsas amizades, como o Cadu disse. E a voz é Deus. Mas só que a gente, por meio da brincadeira lá, a tia Cássia, ela foi fazer com o Rafa. E ela começou a falar qualquer direção. E até isso, essa brincadeira, Jesus ensinou pra gente que às vezes não é ele falando. Às vezes a gente tem que estar atento e a gente tem que ser sábio pra conseguir diferenciar a voz de Cristo. Porque às vezes a gente tá lá, daí Jesus fala, vai pra direita, a gente vai pra esquerda. Jesus fala, vai pra esquerda, a gente vai pra direita. Entendeu? A gente tem que estar muito Às vezes a atento nisso. gente segue o nosso instinto, entre aspas, né? Nossa carne. E nossa carne esquece realmente de ouvir a Deus, né? Exatamente. E, cara, eu já me lasquei muito, né? Seguindo a minha carne também e já. não a voz de Deus, né? E, cara, hoje em dia, o que eu for fazer, eu peço a direção de Deus, né? Porque é a melhor situação pra tu Melhor fazer. coisa. Né? No programa passado a gente falou assim, se Deus não responde, não faz. Né? É, exatamente. É, realmente. É muito se isso, Deus cara. responde, não faz. Então, cara, é muito isso. Mas a gente bota muito a culpa nessa geração, só que a gente tem que olhar para gerações anteriores, né? Sim. Porque, cara, os pais não tiveram o discernimento, não tiveram o comprometimento de ensinar os seus filhos no caminho certo. Talvez os próprios pais não tivessem recebido essa educação, né? Só que daí tu sempre vai ficar olhando para a geração anterior. Em Juízes 2:10 é dito que, cara, depois que Josué morre, depois que os anciãos lá depois de Josué morrem também, aquela geração não conhecia o Senhor. A geração, tipo assim... Cara, como é que uma geração, o povo de Israel, tá ligado? Não conhecia o Senhor. Mano, isso é muito... Cara, se a gente for levar isso pra hoje, mano, é muito isso também, cara. Porque olha só, olha quantas pessoas não conhecem o Senhor. Já ouviram falar, sabem da existência dele, né? Menos quem é ateu, né? Se finge de cego, enfim, mas... Eu ignoro. Exatamente. Só que, tipo, quem sabe, muitas das vezes ignora. Então, por isso que Jesus deixou a gente na Terra, né? Pra quê? Pra espalhar a palavra dele, né? E eu dou graças a Deus que eu nasci num lar cristão, né?
Dou literalmente graças a Deus, que senão eu estaria aí pelo mundo, né? Ou, Eu também. né? E, cara, desde pequeno, minha mãe sempre falou, né, que a gente tem que, né, usar isso aí a favor de nós, né? Ah, se eu nasci num lar cristão, o que eu vou fazer? Vou pregar o evangelho como eu fui criado, né? Então a gente tem que fazer hoje em dia. Tem pessoas que não tiveram essa oportunidade, né, de caminhar junto, né, com uma pessoa e tal, né? E o que Jesus veio aqui na Terra para fazer? Morreu por nós, pelos nossos pecados, mas antes dele morrer, o que ele fez? Pregou o evangelho. Então por isso que a gente tá aqui hoje, né? Pra Por isso que pregar a o gente tem evangelho. a misericórdia de Deus hoje, Isso porque mesmo. Jesus morreu na cruz por nós. Então, eu levo muito assim. A gente tá vivendo aqui. A gente tem que espalhar a palavra de Cristo. E a gente tá num jogo agora. Vou fazer como se fosse uma parábola. A gente tá num jogo. Como que a gente vai jogar sem saber as regras? Como que a gente vai jogar sem ter lido o manual, entende? Uno. O Uno sempre vai ter uma regra diferente. Sempre tem né? um set lá que bota todo mundo em silêncio. Ah, esse Essa- 7 aí. A gente tem que ler o manual e a gente tem que espalhar as regras para as pessoas. Pra gente conseguir vencer. E em Provérbios 7:3 diz um negócio sobre aquilo que o Kaique, Meu nome foi o longe. Cadu tava falando, que é: filho, guarde meus ensinamentos e lembre de tudo que te digo. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Simples. A gente tem que, não somente assim, nossos pais aqui na Terra, a gente tem que também, obviamente, lembrar e fazer o que eles dizem. Mas o nosso pai que está no céu, a gente tem que lembrar sempre que ele nos fala, Sim. tudo que ele nos ensina. E a gente tem que praticar, não adianta somente a gente espalhar a palavra. A gente tem que praticar também. O engraçado é que quando Jesus ia falar alguma coisa, ele não falava assim, o meu pai, carnalmente, né? Não, ele falava o meu pai lá do céu, né? Aham. Meu pai E celestial. falava, meu pai celestial, e Aham. falar o que Verdade. tinha que falar, né? Exatamente. E cara, olha, eu aconselho muito a ler a Bíblia, mano. Que é uma coisa assim extraordinária. Não ler, estudar. 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 Cara, É. hoje Real. eu tive que fazer meu devocional assim, ó, voando. Por causa que eu acordei tarde, cara. Eu acordei 10 horas, daí fui lá, me arrumei e fui fazendo meu devocional. Fui fazendo. Daí almocei e vim pra cá. Fechou. Fiz meu devocional e é muito bom, assim, depois que tu acorda, fazer o devocional, sabe? Teu dia parece que flui mais. E ontem, todo mundo viu, né? Que eu ajoelhei ali no chão e eu não só pedi perdão pra Cristo, eu me perdoei. Sim. Porque tinha muitos pecados guardados aqui que eu não tinha me perdoado ainda. E hoje ele falou comigo de novo pela palavra, entende? Ele falou que pra eu dedicar todo o meu tempo a ele, pra eu espalhar muito mais a palavra dele, na escola, em qualquer lugar, entende? E hoje eu fiquei tão feliz, cara. Eu botei um louvor no meio do devocional, assim. Eu li o versículo, botei o louvor e comecei a orar. Daí eu comecei a me arrepiar um monte, mas foi muito legal. E voltando um pouquinho, né? Tu falou ali sobre o jogo e tal, né? E assim, a gente joga, só que a gente não pode criar regras pra presença de Deus, né? Aqui na palavra e tudo mais. Tipo assim, tem muitas pessoas que pegam um versículo solto e desse versículo formam algo que pode beneficiar elas de alguma forma, né? Então assim, a gente não pode ficar criando essas regras, assim, a gente tem que seguir o mandamento. Isso é um pouco de orgulho, na real. Querer Orgulho. fazer alguma coisa pra se beneficiar, Exatamente. entendeu? A gente sempre tem que fazer as coisas pra Cristo, Eu não sei, pra nós mesmos. eu não sei onde que tá escrito na palavra, né? Só que ele fala muito sobre que a gente não pode acrescentar nenhuma palavra na Bíblia. Sim, exatamente. Não sei onde que tá na Bíblia em si. Só que a minha mãe sempre falou assim, eu falava alguma coisa assim pra minha mãe olhava assim pra mim e falava, tu nunca pode acrescentar nada na Bíblia, né? E nem tirar, né? Então, por isso que a Bíblia é o nosso manual.
né, do nosso jogo. A gente tem que seguir realmente, né? Senão você estaria o quê? Roubando, né? Só que como a gente é crente, a gente não rouba, né? Mas... Cara, Que bom, né? Que se alguém rouba aqui, calma aí. As pessoas, quando vão nos cultos, elas não levam a Bíblia somente pra conhecerem mais de Deus. Sim. Mas, tipo assim, quando o pastor falar alguma coisa que tá na palavra, o pessoal olhar ali na palavra e ver realmente se aquilo condiz com o que tá escrito na palavra, né? Sim. Então é muito isso. Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado, a gente sempre tem que estar percebendo, observando quem são os nossos pastores, os nossos líderes, o que eles estão fazendo, né? Como, né? Ele pode ser o nosso discípulo, né? Podemos entrar, pode ser o nosso discípulo. A gente é ovelha, né? E tem um pastor. A gente tem que realmente ver se esse pastor tá nos levando no caminho certo, né? A gente tem que ver os contra, né? Tem que fazer aquele análise, né? Não só neles, mas em nós também, né? Exatamente. Devemos fazer uma análise quem eu sou, o que eu tô fazendo, pra que eu tô fazendo, né? E tem que fazer a mesma coisa com o pastor, né? Pra ver se realmente eles estão levando nós no caminho certo. Eu saí de uma igreja, né? Porque o que ele tava pregando não condizia com a palavra, né? Então a minha família ficou assim meio... será que é real? Será que é verdade? E a gente foi tentar procurar se é realmente, mas não tava nada lá na... Não tava. Não tava. E parecia que a gente não sentia, né, aquela, sabe, como posso dizer, que era realmente um ensinamento de Deus, né? Então a gente veio pra Resgate, se vocês não sabem onde que é Resgate, na rua Afonso Pena 572, em Joinville, tá? Catarina, Brasil. Santa Catarina. E, cara, quando a gente mudou pra Resgate, foi uma coisa, um virar de chave, sabe? Porque aquelas coisas que a gente não entendia, a gente passou a entender. Por quê? Porque a gente tem um pastor amado, o nosso pastor Sebastião. Tiãozinho. Um tiãozinho, coraçãozinho ali. E, cara, ele realmente nos acolheu como um pastor, né? E nos ensinou no caminho certo. Ele nos ensinou o que está na Bíblia. Na Bíblia. O pastor Sebastião, ele é muito legal, cara, sério. O legal é que a gente foi num caminho totalmente aleatório, né? Cara, é bom. Amém, mano. Amém. Amém. Esse que é o bom de ter um podcast, onde a gente pode falar não só um podcast, mas também um GP, né? Quando a gente começa a falar uma coisa no GP, um tema, a gente vai totalmente na direção errada. sim. Vai. Daí Mano, pega um testemunho de um, pega um testemunho de outro e continua, pode falar. Agora saindo disso, né? Tipo assim, dentro da escola tem muito problema de fama e status social. Sim. Né? Sim. Que as pessoas sempre procuram tá cheias de amizades ali por perto, né? Sempre procurando até mais influências. Somente pra ter fama e status, cara. Tipo assim, é completamente a carne gritando ali. E daí, cara, isso acaba fazendo com que se essa pessoa pegar essas más influências, pode levar ela pra um mau caminho, assim, e talvez não tenha volta. Talvez não tenha tempo. Cara, infelizmente, eu era assim. Eu queria ser o centro das atenções, eu queria ter vários amigos, queria ficar com as garotas. E graças a Deus eu tive tempo, Deus me deu tempo e oportunidade de mudar e hoje eu tô aqui. Aceitação, né? Meu. Tu queria muita aceitação, eu também já tive isso. E, assim, às vezes pode acontecer até por um erro familiar que aconteceu no passado, né? A gente não sabe. Algum trauma? Algum trauma, alguma coisa assim. Geralmente, tipo, os problemas hoje tem muito a ver com traumas causados na infância e na família, né? E uma pergunta que eu queria fazer pra vocês é se, tipo, vocês já mostraram Jesus através de algum trabalho na escola. Essa é uma boa pergunta. O trabalho pode ser quanto trabalho de escola realmente. É isso, realmente. Tô falando. Ou, sabe, aquelas maquetes e tal, ou trabalho, um slide. Ou teatro, sei lá, se fizeram apresentação. Cara, assim. isso é um negócio muito Ou legal, se tá? vocês estão ali numa prova ali, junta a mão e assim, começa a orar e já começa a clamar que aquela nota vai ser um 10 e... Um exemplo que eu vou dar é que, tipo assim, quando minha professora de português manda a gente fazer redação, na redação pode botar exemplos de textos, né?
E eu geralmente boto o versículo da Bíblia na redação. Daí, tipo assim, geralmente eu ganho um ponto a mais por causa disso. Porque porque o versículo não é só tipo, tá falando de Deus. É porque realmente é uma... É um embasamento. É embasamento. Porque, querendo ou não, mesmo que as pessoas não acreditem na Bíblia, a Bíblia é um livro histórico, isso é comprovado. Sim. Então, realmente, se tu botar numa redação, eles não podem, tipo, anular. Então, tipo assim, coisas que eu faço são tipo assim, realmente. A gente foi fazer uma vez um texto, que daí era para os outros completarem a pontuação no texto. E eu fiz um texto sobre Jesus. E uma outra menina que leu é uma menina que eu tava tentando evangelizar. Então, tipo, pra mim foi muito massa que ela conseguiu pegar o texto, entende? Então, pra mim foi bem... Cara, eu nunca fiz um trabalho assim, mas é uma boa ideia, de verdade. É, Vocês a parte vão da ver. redação. Porque são parte da simples redação. gestos, entende? Não Sim, é... eu nunca tinha parado pra pensar nisso, Não, de e, fazer tipo, um trabalho quanto mais assim a gente também. conhece a palavra, mais coisas a gente consegue tirar Então. dali pra botar realmente Sim. na redação. Mais assim. sabedoria a gente consegue ter, assim, pra fazer isso que ela fez, de botar um versículo, encaixar ali. Cara, muito legal isso, obrigado pela ideia. Tu quer falar? Não, pode falar. No meu curso de inglês, né, que eu terminei, cara, na última redação... Bilíngue. Ai. Tá. Na última redação ali, né? Cara, eu falei sobre a história de Jesus, né? Eu tentei evangelizar um pouco ali a professora, né? Porque tu sabe como é que são os professores de curso de inglês, né, cara? Eles são Sim. tudo desviado, mano. Tudo desviado. Menos a Cinti, que é minha professora de inglês, ó. É. Não, mas, cara, a maioria e, tipo, eu tentei evangelizar ali por aquele meio. Agora na escola, como eu me converti no ensino médio, já não tem mais tanto trabalho, né? Não tem mais maquete, não tem Sim. mais essas coisas assim. E como eu faço técnico, né, desenvolvimento em sistema, aí piorou. Não tem realmente quase nenhum trabalho, assim. Daí o Cadu lá com o site Jesus. Cara, quem sabe, né? Né? Quem sabe? Cara, Um Jesus Cop ali. pior que... Ah, não, cara. Pior que isso é muito triste, que as pessoas agora o normal é que Deus não existe, que isso é loucura. E a gente nós viramos os estranhos, assim. Tipo, aquele ali acredita em Deus. Estranho. Nós que somos os loucos, né? Sim, Sim. nós somos os Sim, loucos. sou louco por Jesus. Sou Amém. louco. E olha que, né? Bem-vindo ao hospício, então. Exatamente. E olha que a gente veio de uma descendência que acredita e acreditava em Jesus, né? Desde Noé lá, Adão e Eva. Uhum. Daí veio pra cá, foi. Até que um certo povo se desviou, podemos dizer assim, né? E, né? Ah, mas Temos- ia acontecer, né? É. Não vai acontecer. Alguma hora ou outra. É um propósito, É um né? Exatamente. Temos um propósito nessa terra. Por isso que o nome do programa é Propósito Propósito Cast. Cast. Parabéns. Aí, ó. É, Não, o cara é galera. bom no merchan, né? Né? Ah, não, dá. E tem o que fazer? Mano, Contrate. É. uma coisa que eu tenho percebido muito nos dias de hoje, cara, assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é que o pessoal que sempre foi da igreja parece que tá se desviando. E o que era Aham. do mundo parece que tá entrando com mais É verdade. frequência dentro da igreja. É porque, tipo assim, esses que estão se desviando, eles provavelmente, porque a maioria são jovens, né? Sim. Então, esses provavelmente ou são por influências escolares, mas também porque estavam tentando viver uma realidade cristã, mas não estavam buscando tanto, e eles queriam experiências. Eles queriam as duas vidas, né? Sim. E também eles queriam... Eles, tipo, provavelmente disseram assim, eu quero ter uma visão, eu quero falar em língua, senão eu vou sair da igreja, entendeu? Uhum. Então, tipo assim... Só que provavelmente eles ainda não estavam preparados pra receber isso. Porque Não tinha maturidade. tem a maturidade. Então, tipo assim, se eles não tinham maturidade, Deus não ia dar. Então, tipo, e talvez também tenha um propósito nisso, porque talvez eles possam voltar ainda. Não é impossível que eles voltem. Eles possam voltar com mais clamor, assim. Sim. Sim. Amém. E... Porque eles vão ver que lá fora é uma realidade muito diferente. E eles vão ver que eles vão sofrer lá. Que os prazeres vão ser, sim, saciados, só que momentaneamente. Então, tipo, na presença de Deus, a gente tá, tipo, toda hora ali, tá ligado? A gente tem que ter prazer em Deus. E o prazer que a gente tem em Deus é saciado toda hora. E assim, ó, o pessoal do mundo pensa que o cristão é o quê? É rabugento, é quieto, né? Cara, Conversa todo com nós pra ver. todo mundo pensa assim, não, o crente é o quê? O crente é chato, rabugento, não faz piadinha, não faz o quê? É sério. A gente tem que ser o povo mais feliz da humanidade, é. da Terra. E pior que é totalmente o contrário, né, cara? A gente, depois do
do culto da quinta, eu acho que foi no passado. Foi no passado. A gente começou a dançar ali na frente, eu, o Jacob, o Cadu. E tipo, a gente sempre brinca, sabe? E, cara, se tem uma série The Chosen. que Já falei. nos mostra assim que, cara, eu acho que a maioria pensa que Jesus era sério. Tipo, você fazia uma Sim. brincadeira, ele olhava pra você, você Uhum. parava de rir já. Mas não, naquela série mostra um lado de Jesus muito mais engraçado, sabe? Muito mais brincalhão, muito mais acolhedor. E, cara, Bem humorado, né? Cara, assim, bem humorado. tem algumas partes, assim, que não estão na Bíblia, né? Mas tá, Sim, de boas, revela. Tem que fazer a Releva. trama. Releva, desculpa. Releva, né? Desculpa aí, revela. Releva. Só que assim, a gente tem que ter esse ponto de vista que Jesus era animado, né? Sim. Né? Tem que ser assim, tá fazendo um milagre ali. Não, ele já vai ali, ajuda a carruagem, ajuda, né? Ele era literalmente um camponês, podemos dizer assim. Ele não era um rei, né? Que tinha dinheiro, condições financeiras, né? Sim. Talvez pode ser. Era não humilde. tem- Ele era Até porque, humilde. tipo, o que eu imagino, quando ele fazia os milagres, provavelmente ele sorria, né? Ele Sim. ficava alegre. Então, tipo, Ele fala- não é tipo, vou ficar sério assim, fiz um milagre top, porque eu sou demais. É igual ele curando o enfermo. Levante-se. Não. Né? Ele, levante-se, eita glória, e já dançava e... Mas um problema dessa geração é que, assim, eles abusam muito disso. Sim. De querer ser o feliz, de querer, sabe? Tá ali com as amizades, o pessoal. E, tipo assim, essa eu acho que é a maior razão pela qual muitos que se dizem cristãos se desviam. Porque eles não querem ser rabugentos, eles não querem ser, tipo, essas pessoas sozinhas, sabe? Eles querem ter ali os amigos, né? Só que daí eles não entendem que, cara, a gente tem que ser missionário na vida daquelas pessoas. Daí eles acabam abusando da felicidade que eles têm que ter, né? De tipo, que daí começa com uma piadinha, né? Uma piadinha comum, assim, daí depois vai pra uma piadinha de duplo sentido, depois começa a falar palavrão. Daí vai indo, uma e daí coisa vai leva a indo. outra. Aham. E as pessoas, elas distorceram muito o que é a felicidade. Por exemplo, eu tenho um amigo que eu até fiquei triste, cara. Ele me chamou pra ir no aniversário dele e eu não vou ir no aniversário dele porque, tipo, não é um lugar que eu quero estar, sabe? Eu já fui naqueles lugares e eu me arrependo até hoje de ter ido. Que é festa, cara. Não, tipo, que vai ter bebida, que vai ter... Não quero, sabe? Daí ele pegou e me falou, mas vai pra espalhar a palavra. Não vou conseguir ir lá e espalhar a palavra. Não tenho essa sabedoria ainda. E... beleza, né? Ele me falou tudo isso, daí ele mandou um áudio pra mim falando que ele queria viver, ele queria ser feliz, porque se ele não fizesse essas coisas, ele não ia ter história pra contar pros filhos deles. Cara, peraí. Eita, meu som tava desligado. Aí, Cara, assim, ó. Isso daí, eu posso contar assim, né, da minha história. Cara, eu vivi o meu... um ano, né? Eu vou falar daqui um ano atrás. De um ano atrás até hoje, foi uma das melhores partes da minha vida. Sim, com né? certeza. Sim, eu vou contar pros meus filhos. Filhos, então, eu vou contar meu testemunho pra eles, sabe? E pra mim vai ser muito, tipo, bom. Porque, óbvio, quando a gente tiver filho, se Deus deixar eu ter filho. E que Em ele nome não de Jesus. volte ainda. né? Que ele não volte, se ele não voltar antes. Cara, mas é muito o que tu disse, porque final de 2020 eu entrei na Resgate, daí até então eu tava desigrejado, não acreditava, mas... não. Gostei dessa palavra, velho. Daí, tipo também. assim, eu me converti de fato em agosto do ano passado, no retiro do esconderijo, né? E, cara, não só pelo motivo de eu ter me batizado, mas é porque quando eu me batizei, cara, eu botei na minha mente, mano, agora eu vou começar a estudar a palavra, agora eu vou começar a viver realmente uma vida, né, com Deus. E, meu, a partir disso, mano, sem brincadeira, chegou 2022, eu era outra pessoa. Tipo assim, o que eu era até julho de 2021, em 2022, primeiro mês eu já não era mais aquela pessoa. Cara, e a gente tem que agradecer, porque a tua conversão, quando você aceitou Cristo de verdade, durou quanto tempo? Como assim? Tipo, você era uma pessoa e você virou outra, foi um ano, assim, né? Que tu virou... Tu diz dentro da igreja? É, dentro da igreja. Dentro da igreja, cara, eu entrei em final de 2020, foi menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano. Muito rápido.
se a gente for levar, quem tava aqui ontem sabe, o testemunho do Kowalski. Cara, vocês viram quanto tempo demorou pra ele ter essa conversão que o Cadu teve em menos de um ano, que eu tive em menos de um mês? A gente tem que agradecer por isso, entende? A gente tem que agradecer por tudo, na verdade. Tudo que aconteceu na nossa vida. Porque, por exemplo, se eu não tivesse ido naquelas festas, não tivesse ficado afastado de Jesus, não que eu me orgulhe de ter ido nunca, mas eu talvez não estaria aqui, sabe? Por isso que Deus mexe em tudo milimetricamente pra tudo aconteça do jeito dele. Uau. Né? Uau. Não, E... Então, bora voltar aqui pro nosso... Quer não, falar é que ele alguma vai coisa? falar sobre aquilo ali, pô. Quer falar? Vai, fala. É que, Agora isso- fala, é que a gente ia agora pra fala. outra pergunta, mas já que vai vai falar, falar fala, sobre aquilo ali, É pode que ele falar. falou muito ali de Deus estar milimetricamente nas nossas vidas. Sim. E, cara, é muito isso, porque eu não nasci no Brasil, eu nasci fora. Tu sabe, tu bilíngue. sabe, tu não sei se Tu sabe. nasceu onde? Nasci... PT. agora ele já falou, né? Portugal. Ah, tá. Então, Não tipo assim, PT do... Não, aí É, você tá... É, agora. Portugal, gente, Portugal, por favor. gente. Não, é Porque PT tem de o BR. português, galera. É. Vocês estão Português, enganados. cara. eu nasci lá. Quando eu era bebê, eu podia ter morrido lá. Eu podia ter morrido por causa das condições climáticas lá, né? Que eu ficava muito com febre e tudo mais. Cara, daí eu vim pra Joinville, onde os meus avós moravam, né? Daí minha mãe veio junto comigo. E, cara, te conheci o Jacob, conheci a Maria, conheci o pessoal da Resgate. Então, assim, Deus tá milimetricamente nas nossas vidas, mano. Cara, Quantos livramentos ele já fez e a gente não quantas percebeu. É oportunidades verdade. que ele já nos deu. E eu já vou deixar vocês falar, eu só queria que, cara, eu vim pra igreja porque a Sara me convidou. Beijo, Sara. Daí o Levi também, beijo, Levi. Daí a Sara falou com o Levi e o Levi me trouxe pra igreja. E, cara, eu não vou contar porque o Levi ele foi pra minha sala, porque não sei se ele vai falar hoje aqui um pouco do testemunho dele. Mas beleza, ele estudava em outra escola, ele foi pra minha sala e, tipo, o meu testemunho e o dele, tipo, a gente faz muito parte um do outro, assim, sabe? Tipo, o meu testemunho faz muita parte do dele e o meu e o dele do meu. E vocês, sabe? Vocês também fazem parte do meu testemunho. Você, o Cadu, o Eric. A Maria vendo isso. Não, mas a Maria é muito legal, também faz parte do meu testemunho. Acabei de conhecer o cara. Ela nem sabia que ele ia vir. Então, mas tá. É isso, tipo, Deus mexe em tudo e ele faz tudo pra correr certinho. E ele sempre nos dá a oportunidade da gente ir pro caminho dele. Você na cara. Aí, agora pode falar. Cara, eu ia continuar o que eu falei lá sobre um ano atrás, né? E até hoje. Cara, foi um dos melhores anos da minha vida, realmente. Por quê? Porque eu me aproximei muito mais de Jesus Cristo, né? E, cara, a melhor coisa que tem é tu se aproximar muito mais, né? Muito bom. E, velho. cara, eu fiz novas amizades, como o Eduardo foi há 2 meses atrás. E, cara, ele já é um grande Então, né, amigo. eu fico pensando nisso, foi muito rápido, né? Eu virei muito amigo do Cadu, muito amigo do Jacob, daí todo mundo virou muito amigo e virou ali um bolinho de amizades. Né, então, e cara, a gente tem que ter essa rapidez de fazer amizade, né? Com pessoas certas, podemos dizer assim, porque a gente tem que se apoiar numa pessoa que quer mais de Deus, no caso, né? Para que aquela pessoa tem coisas de Deus que eu ainda não tenho. Aquilo que todo mundo diz, né? Me diga quem tu anda, eu digo quem tu és. Né? Então, Eu é a tenho mesma coisa. um peso de arrependimento muito grande de não ter começado antes essa vida com Deus. Só que daí eu paro pra pensar e, mano, se eu tivesse começado antes, eu estaria aqui? Tipo assim, eu seria quem eu sou hoje? Eu acho que não. Por eu isso que também tem acho um que- propósito. É, Tudo tem um propósito. propósito. Propósito Cast. E já pegou. Aprendendo com o Jacob. Então já pegou Já, ali, já, né? já, Já já, pegou. já, já já. foi. Qualquer coisa, qualquer frase assim, com Falou propósito. propósito? Propósito Propósito Cast. É isso aí. Se você não segue no nosso Instagram, propósito _cast, vai lá. Curte as fotinhas. Segue lá. Pode curtir. Segue lá, é.
Tem filtro. Segue lá, hein? segue, Tem segue. filtro. Tem filtro, tem filtro. Tem Gabi. filtro? Tem Tem filtro. filtro. É Agora sobre tem isso, é filtro. Agora sobre tem isso, é sobre filtro. isso. Pode entrar lá, tem filtro. E, cara, foi um prazer enorme. Vamos fazer a última pergunta? Vai. A última. Lança. Vamos lançar Manda. a última pergunta. Manda. Vocês... Oi, Vai. Vamos resumir a vida escolar de vocês em versículo? Qual? Só quero ver. Vou ter que dar um... Quer ir primeiro? Não, pode ir primeiro. Tá, mano. quanto isso? Tem aí já. Vocês vão falar agora? Não, eu tô... Você já, já que tu quer? Ah, então vai. Vai, Cadu. Mateus 5, 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja o teu corpo lançado no inferno. Cara, esse aí é forte, hein? Cara, é forte porque, assim, envolve muitas tentações na vida escolar. Sim. Né? Sim. Tipo, tanto de olhar, quanto de ouvir, quanto de, sabe, se influenciar naquilo. Então, foi o versículo que eu escolhi, assim. Cara, muito forte, realmente. Cara, é muito difícil escolher um versículo. Cara. Tipo, cara, que vários versículos podem, assim, ser o meu versículo que resume a minha vida escolar. Por exemplo, esse do Cadu. Ah, não, cara, agora eu vou achar um perfeito. Agora ele quer. A luta pelo versículo A perfeito. luta pelo versículo perfeito. Né? Em todos os nossos podcasts tem essa pergunta no final, tá? Só pra quem for convidado já ficar ligado, sabe? Que É tem verdade. essa pergunta. Quem já é membro... Quem já é membro, tá ligado? Não, amanhã eu tô aqui de novo, já. Não, já tá... Não. Já tá tudo certo. Então, enquanto isso, eu vou ler o versículo-chave do nosso podcast sobre a vida escolar. João 14,6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. E, cara, é forte. Dói no coração, né? Dói. E, cara, eu vou deixar outra... Ó, a mini pergunta que tá aqui, ó. Eu Tá mandei no errado ainda roteiro por aí. cima, mas- Desculpa, eu errei o nome, não é Ele errou em ministério. todos, tá? Em todos os roteiros dele ele Pior que errou. é verdade. Tudo certo. Todos? Errou em todos. Menos um. Não, Que é o do mas louvor. é que é o do certo, né? Mas tá É o tudo certo. certo. Mas ali, ó. Primeiro, vamos procurar aí Cara, o versículo Já perfeito. achou? eu... vai ser esse, Então vai. Lucas 14, 27. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Cara, também é. Cara, eu não tava pronto, sabe? Eu tenho certeza, se eu morresse, eu não ia pro céu. Porque eu tava perdido. E Deus Também. me deu a oportunidade de mudar, de conhecer as pessoas que eu conheci pra estar aqui hoje, entende? Amém. E foi ele que me mostrou esse versículo, tá? Porque, pô, tem tantos versículos assim pra eu achar, eu consegui achar esse. Muito bom. Eu Obrigado. queria terminar minha participação com uma pergunta pro público e pra vocês. Opa! Vai. Vocês querem sobreviver no mundo ou viver com Cristo? Ah, então Viver. eu quero ir no mundo. Não, tô brincando, exagero. então. Cristo vive em mim, né, galera? Né? Eu quero ser a luz na terra. Não, tô Quero ser a brincando. luz no- Mas eu quero ir pro céu. Eu também. Quero ir pro Obviamente. céu. É isso. Eu quero ter Quero minha ir pro mansão lá. O galardão tá grande, Galardãozinho, galera. pô. Galardão tá grande. Então, assim, ó. Agora é aquele mini perguntinha que eu errei, infelizmente, né? Tão triste. Deixa um conselho / ensinamento para as pessoas que participam de uma escola. Podemos dizer sempre Ele leu De uma errado. escola. Participou de uma escola. de alguma escola. Que é... De algum Fala primeiro. local. Cara, um conselho que eu posso dar. Tanto pra pessoas de trabalho e tudo mais. Cuida com as pessoas que vocês estão andando. Cuida com o que vocês estão fazendo. Vigiem. Sejam sábios, tenham maturidade para dizer não a certas coisas, para dizer sim. Sejam espertos. Sempre estejam buscando mais a palavra do Senhor e espalhando ela também. Sim. Mas não só espalhem, pratiquem a palavra. É isso. Como a gente falou no podcast passado, orai e vigiai. Orai e Isso, vigiai. né? É isso. Vigiai. Agora vai, Cadu, fala. Cara, cuidar muito com as nossas amizades, com as nossas influências, né? A gente tem que sacrificar tudo que nos dá prazer carnal, né? Palavrões,
Pornografia também, né? Piadas pornográficas, até figurinhas pornográficas que, em grupo escolar... Tem bastante, né? Tipo assim, no meu já não tem mais tanto, né? Graças a Deus por isso, porque, olha, é difícil. No meu É não chato, tem, não, é velho. No meu chato, também mano, não é tem chato. muito mais. Mas, mano, no ensino fundamental, meu Deus do céu, cara. Ah, sempre Como é que eu fundamental. conseguia viver naquilo, eu não sei. Eu não sei. Como é que a gente Não fazia tem- parte daquilo, sabe? Cara, Pois é, não faz exatamente, cara. Não... Sabia que, falando de mim, né? Parece que pra mim no ensino fundamental foi pior do que no ensino médio, sabia? Pra mim também. Eu não sei como. Eu não sei se é porque... Como, É que é mais tipo, infantilidade, não tem eu não acho, é maturidade. porque eu acho que, tipo assim, no ensino fundamental, eu não tinha me convertido ainda. Então, pra mim, tipo, agora vendo como eu mudei, parece que era pior, entende? Sim. Então, É, mas sentido. imagina se converter no ensino fundamental, né? Cara. Como deve ser difícil, deve ser mais difícil ainda Deve do ser que... mais, velho. Como eu me converti na pandemia, eu tava no primeiro ano. Então, tipo assim, quando eu me converti, ninguém me conhecia. Então, tipo assim, ninguém teve que ver minha mudança, porque eu já tava lá mudada, entendeu? Então, Sim. Não vivenciaram, né? Foi tipo meu... Eu tenho uma pergunta aqui pra vocês. Vocês estudam em qual escola? Vocês? Senai Vocês, Sul. Senai. Sedup. Sedup. patrocina a gente. Patrocínio. Eu, na escola de José. Não, tô Não. brincando, É. na escola de José. Opa. Bom, poderia ter, né? Tem a Poderia, escola de poderia. Marias, né? Podia ter Pô. a escola de José, né? É. Para quem congrega na Resgate já conhece. Não, mas eu. Na Maria Regina Leal, Espinheiros. Eu estudo no João Martins Veras. Tá? E- Pra que isso aí vai agregar no nosso conhecimento? Não sei. Não sei. é só uma Vai que curiosidade, você só. que está nos ouvindo de alguma de nossas escolas, tá ligado? Se quiser procurar a gente, Exato, estamos à disposição. Boa. Todo o meu boa. ensino fundamental, praticamente, Marketing. eu passei no Elias Moreira. Então já é uma escola a mais aí pro pessoal. O Levi também Levi era do passou. Elias. tu conheceu É. o Levi no Elias? Cara, acho que eu já vi ele, mas... É tipo não- aquela pessoa que tu vê, E tu sabe? estudou no mas tu Martins nunca... também, né? No primeiro ano do Meu, fundamental. Cara, o engraçado é que aqui virou um bate-papo Uma muito da escola, aleatório. tipo, E, Então, cara, assim, terminando com o conselho, eita. Vai. Cara, Dá. o pessoal deve focar em Cristo, não deve focar nessas amizades alvo aí tem que que eles confiam, né? E como o Eduardo disse, né? O nosso alvo tem que ser Cristo, Tá em independentemente... Filipenses 3. 3 ou 4? Vou fingir que tá. Filipenses. Eu vi. Putz, daí eu não lembro. É Filipenses Mas- 3 ou 4? É, por aí. Enfim. Eu a acho gente- que. Peraí, desculpa aí. E Filipenses 4 tá Filipenses. sobre. Filipenses Pensa 4. o quê? Esses príncipes... 3 ou 4? No 4 eu acho que é sobre alegria. Nós devemos ser alegres. Alegria Né? do Senhor é a nossa força. Eu lembro do retiro do Esconda com a Eu sua... também. Tá, e daí. Tava brincando aqui com o Fanny, foi mal. E cara, é isso mesmo, né? Vamos tá Ei. Prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus me chama em Cristo Jesus. Não, não é isso. Me Não dá é isso. esse. Deixa Tá, eu ó, ver. pra quem Erros quiser da seguir o... seguir não, né? Pra quem quiser ver o site do 2A lá no GP Atos, tem esse versículo, tá? Eu não Mais vou fácil abrir de agora procurar. porque a minha internet, né? Mas tá lá, escrito. Não lembro o versículo, mas é isso aí. Marketing. Marketing. GP Atos patrocina a gente. GPA. Eric. E, cara, outro conselho que eu deixo aí pro pessoal é estudar a palavra, confiar em Deus, assim, dia após dia. Cara, pelo menos um capítulo tu tem que estudar, não somente ler, mas estudar da palavra. Orar sempre, se possível fazer jejum e oração. E... Sabe uma coisa muito massa de fazer? É orar a palavra. Se você tem a oportunidade de orar a palavra, vai ser muito bom. Sim, também, muito bom. Usar a palavra, assim, oração, é fantástico. Isso. Eu não achei. Achou o versículo, Jacobs. Infelizmente não achei. E Ah, eu- Jacobino. Jalob. Vou para o alvo, vou. Meu, o Jacob, ele tem vários apelidos, né, cara? Jalob, Jacobino. Jalob, eu não sabia dessa, vou usar agora. não sabia dessa? Jalob, não. Meu, é que tu Jabof? tinha que ver... Jabof. Tu tinha que ver como tá salvo o teu contato no WhatsApp do Levi, cara. É Jalob americano, alguma coisa, tá ligado? Ah, meu pai amado. Tá, então nós vamos estar terminando agora o nosso podcast. Alguém quer falar alguma coisa Cara, antes que eu encerre? eu quero agradecer, porque foi muito boa a conversa. Eu quero também... agradecer. Não, eu ia tentar dar uma
Mas só agradecer, Tá não tudo tem, certo. sabe? Foi É muito isso. legal. Eu espero que a gente tenha tocado alguém, que a gente tenha servido de exemplo pra vocês, telespectadores. E, muito obrigado, Jacob e Maria, por ter convidado a gente, por terem feito todas essas perguntas, que deve ter dado um trabalhinho. E é isso, cara. Imagina, fazer 5 roteiros 2 dias antes, Ah, tá tudo certo. não dá nada. Dormi 2 horas nessa semana, mas... Imagina. Eu queria estar agradecendo também, né? Por vocês terem convidado eu e o Eduardo, né? Cara, foi muito interessante esse tópico que a gente pôde abordar aqui, né? Porque é muito importante pra nossa geração atual, pra sociedade atual, né? Bastante. E, cara, foi muito bom passar esse tempo com vocês, né? Vocês são meus amigos, assim, de coração, tá? Tamo junto. E, cara, só agradeço a Deus aí pela vida de cada um de vocês. E que venha mais um podcast aí pela frente, né? Mais um aí, mais muitos. E agora é minha vez de Não agradecer esqueçam, vocês. não esqueçam da pergunta. Sobreviver no mundo ou viver em Cristo? Uma boa pergunta. Isso aí. Pô, Agora é nossa vez de agradecer a vocês. vocês são top demais. São top. Igualmente. Vocês são top. Eu queria agradecer por vocês terem tirado esse tempo pra fazer esse podcast com a gente. Eu sei que a vida de vocês pode ser corrida, né? Verdade. E, cara, foi um tempo sensacional que nós tivemos com vocês. Um tema, assim, top também. Nós, querendo ou não, E- estamos espalhando a palavra aqui. Sim. Então, assim, saiu um pouquinho do contexto. Saiu, mas tá Mas de tá tudo boa. certo. Tá tudo No certo. outro, no outro também saiu, então. Então, coragem também, né? O coragem foi até no namoro. Não, Tudo saiu bem, pra um assim. relacionamento. Pô, mas pior que Relacionamento. faz sentido. Mas É, é, né? sentido, Pior é que real. realmente. Quem já fez o curso Coragem sabe do que eu tô É. falando. Inclusive, eu indico pra vocês Nossa, esse do curso, Pra livro. porque realmente é muito bom. Ministério da Família patrocina. Eu pensei numa pergunta aqui também pra fazer pra eles. Vocês negariam tudo pra seguir a Cristo? Eu já neguei. Eu neguei. Não, mas eu neguei. sim. Sim, Tudo, sim, tudo. com certeza. Com certeza. Eu não consegui negar tudo ainda, Agora pra mas vocês, foi quase tudo. É que é um processo, na verdade, É né? que- Porque todo É um dia a gente processo. tem que negar a si Sim, mesmo, sim. então... Sim. Ontem eu consegui negar mais uma coisa. O que sobrou foi minha maior fraqueza. Então, o Jacob sabe do que eu tô falando. Próximo podcast, Nossa, velho. Sobre isso, tá? Um dia já nós tô traz- profetizando aqui já. Amém, amém. Aleluia. E, cara, então agora finalizamos mais um podcast. Mais um. Vamos dando graças a Deus, né? Porque a gente tá nesse... Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Quer orar? Quero. Quer? Então ora. Então, ora, Então ora. ora. Pra finalizar aí. Já que tu quer. Senhor, quero te agradecer, Pai, por ter estado aqui conosco, ter botado essas palavras na nossa boca, Pai. Quero agradecer aqui pelo Jacob e pela Maria ter tirado esse tempo, ter feito esse trabalho muito bom, Pai. Quero agradecer o Cadu estar aqui conosco. Eu, Pai, quero agradecer por tudo que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas, Pai. Te peço que ministre no coração das pessoas que estão escutando isso agora. Te peço que toque eles e acende essa chama que tem dentro deles, Pai. Eu te peço que abençoe o dia de todos aqui, Pai. E muito obrigado por esse podcast. Propósito Cast, Pai. Em nome Amém. de Jesus, Amém. amém. Que Alô, o, pessoal. que o Senhor abençoe todos nós, mas a Maria e o Jacob aí por esse trabalho Não, que trabalho. bom que vocês Muito estão bom. fazendo e que continue assim, mano. Amém. Firme e Amém. forte. Sigam nós nas redes sociais. Propósito Propósito. _cast. Isso